Vai abrir na Bíblia aí, livro do profeta Isaías. O capítulo é o 37. Isaías 37, fica de pé mais uma vez, a partir do verso 21. Vamos ler um pouquinho aqui para a gente entender o contexto. Então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Assíria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem cidade de Sião despreza e zomba de você. A cidade de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você ergueu a voz e contra quem levantou seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros, dizendo: com carros sem conta subi aos mais elevados e inacessíveis cumes do Líbano. Derrubei os seus altos cedros, os seus melhores pinheiros, entrei em suas regiões mais remotas, na melhor parte de suas florestas. Em terras estrangeiras cavei poços e bebi água, com as solas dos meus pés sequei todos os riachos do Egito. Você não soube que há muito eu já o havia ordenado, que desde os dias da antiguidade eu o havia planejado? Agora eu o executo e faço você transformar cidades fortificadas em montões de pedra. Os seus habitantes, já sem forças, desanimam-se envergonhados. São como pastagens, como brotos tenros e verdes, como capim no terraço queimado antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está, quando sai e quando retorna, e quando você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfurece. O seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso, porei o meu anzol em seu nariz, e o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. A você, Ezequias, darei este sinal. Neste ano, vocês comerão do que crescer por si. No próximo, o que daquilo brotar. Mas no terceiro ano, semeiem e colham. Plantem vinhas e comam seu fruto. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá lançará raízes na terra e se encherão de frutos os seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Só para a gente entender o contexto, esse é o ano 700 a.C., mais ou menos, e um rei da Síria chamado Senaqueribe, escolhido pelo Senhor, veio contra o povo de Deus, o povo de Israel, com palavras de afronta, mandou uma carta, para o rei daquela época, o rei Ezequias, que era um homem piedoso. Ezequias é aquele que Deus falou: põe tua casa em ordem porque você vai morrer. Aí ele orou, estava deitado, virou para a parede, orou, pediu ao Senhor. Antes que o profeta saísse do pátio do templo, do palácio, Deus falou: volta lá, porque eu vou abençoar Ezequias com mais 15 anos. Aí o Isaías voltou e deu mais 15 anos de vida para ele. Ele era um homem piedoso, tinha seus problemas lá depois, mas era um homem piedoso. E Deus mostra aqui que é ele quem levantou, inclusive, esse rei Senaqueribe da Assíria, que nem era crente, vamos dizer assim. Porque Deus é que estabelece reis, derruba reis, Deus que levanta governos. Quem é contra o Bolsonaro está sendo contra Deus, porque é Deus que põe lá, é Deus que tira. Se você é contra o prefeito da sua cidade, você é contra Deus, porque é Deus que põe lá.
entendeu? Então Senaqueribe foi levantado por Deus para trazer mesmo conquistas ali na região, porque Deus estava levantando aquele povo. E ele afrontosamente vem contra o povo de Deus e manda essa carta. E ali Ezequias faz a coisa certa. Ele vai à presença de Deus e ora, e pede para Deus uma ajuda. Aí Deus levanta Isaías novamente, e Isaías fala: olha, que eu vou responder o que Deus fala para esse Senaqueribe, né? Tem até uma música da Lagoinha, né? Porei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca. É esse aqui. Então é Deus falando que ia botar um anzol no nariz do Senaqueribe, um freio na boca dele e ia conduzir ele, porque quem manda é Deus. Quem manda na terra é Deus. Deus entregou a terra aos homens. Então os homens, eles governam, eles fazem, mas Deus, ele intervém a hora que ele quiser. Existe uma teologia que diz que Deus não pode fazer nada sem o homem. Eu particularmente não compartilho dessa ideia, porque eu entendo a soberania de Deus. Amém, pastores? Deus é soberano. Então se Deus quiser, ele muda. Os homens não quiseram Jesus, mas Jesus foi até o fim, cumpriu a obra dele. Então Deus é soberano sobre a terra. E esse Senaqueribe, ele queria ir fora do tempo. Mais para frente, você vai ver nos capítulos seguintes aqui, que Deus fala de Ciro, que é o que vem na sucessão desses reis inimigos. Deus dá o nome de quem Deus havia escolhido para vir tirar o reinado de Israel, porque Israel não se converteu. Mesmo com tantos sinais, Israel não se converteu. E aí Ciro, o meu ungido, vem e domina na época de Jeremias ali, e eles são levados cativos. Então agora você entendeu só o contexto desse momento, onde tem esse versículo 30, que a mensagem é do versículo 30, só para não tirar o texto do contexto e você entender o que está acontecendo. Vamos ler o 30 novamente. A você, Ezequias, darei este sinal. Neste ano, fala, neste ano, certo? Então, número 1, neste ano, vocês comerão do que crescer por si. Primeiro ano, que nasceu espontaneamente, vocês vão crescer. No próximo ano, fala, no próximo ano. Número 2, no próximo ano, daquilo que brotar. Então, primeiro nasceu espontaneamente, foi lá e comeu. Segundo ano, do que brotou dali. E no terceiro ano, fala, no terceiro ano. Terceiro ano, vocês vão semear e vão colher. Vão plantar vinhas e vão comer o seu fruto. Então, 3 fases aqui. O Casados para Sempre tem uma lição, que eu acho que é a 13, que é ministério de uma só carne. É isso, né? É a 13, né? E lá ele tem essa mensagem de ministério de uma só carne. Ele fala das 3 fases que todo mundo passa. Porque de verdade, irmãos, nós fomos criados para a terceira fase. Todos nós fomos criados para a terceira fase. Esse rei aqui, Senaqueribe, ele foi criado por Deus para fazer uma preparação para que viesse a próxima fase, os próximos reis, chegando até o rei Ciro, onde se executaria os planos de Deus ali. Então também passa por fases. Cada um de nós vive um momento das nossas vidas. Então nós todos, sem exceção, passamos por essas 3 fases na nossa vida. Todos nós, sem exceção. Quando você se converte, você come o que nasce espontaneamente. Então você não é muito seletivo nas mensagens. Você ouve aquela mensagem e ela te edifica, ela te alimenta. Você fica satisfeito e nutrido com aquilo. Eu saí, tá, do texto do Senaqueribe. Não tem nada a ver com Senaqueribe. Eu quero só falar das 3 fases. Eu não gosto de falar um texto isolado da Bíblia. É legal a gente saber de onde que esse negócio saiu, tá? De onde esse texto saiu, tá? Então o contexto aqui é as 3 fases que as pessoas passam. E o que nasce espontaneamente é a primeira fase. Então eu me converto, eu vou lá, ouço a palavra, ouço uma mensagem simples, complexa, não importa, eu estou sempre satisfeito e sendo alimentado. Então você acaba aceitando de tudo, você é pouco seletivo, você não questiona quase nada. Então, se o seu pastor, o seu líder de célula falou, você já recebe aquilo como
algo espontâneo, recebe muito fácil. Então é a primeira fase e todo mundo passa por isso. Você é cuidado por outras pessoas como um bebê recém-nascido. Então você precisa desses cuidados. Então você tem na sua célula alguém que vai cuidar, está perto de você, que vai te ajudar, que vai ministrar a palavra, que vai orar, vai te ensinar a orar, vai te ensinar como é que lê a Bíblia. Você é como um bebê recém-nascido e é para ser assim mesmo. Você aprende no começo, na primeira fase da sua vida. Você não busca alimento. Nunca vi um bebê pular do berço, sair engatinhando, abrir a geladeira, pegar o leitinho, fazer a papinha, preparar e comer. Não, ele geralmente, a mamãe vai lá e dá a papinha para ele. E aí ele come daquilo que a mamãe dá. Então você recebe aquilo que as pessoas te dão. A segunda fase é um pouco mais avançada, mas ainda assim você recebe dos outros, você seleciona um pouco mais. Aí você já gosta mais daquele tema, você já gosta mais daquela pregação, você já gosta mais daqueles estilos de culto, você já é um pouco mais seletivo. Você nesse momento escolhe a igreja que você vai congregar, se é que você já não fez isso na fase anterior, e ali você começa a se estabelecer agora e começa a ter um pouco mais. Pensa numa plantação, aí você colheu na primeira fase aquilo que estava brotado lá, você não plantou aquilo, você foi lá e colheu, mas sempre sobra muita coisa. E aí você volta, só que agora você tem que procurar um pouco mais. Não tem fruto em todo lugar. Aí você seleciona, tem um frutinho, um milho caído aqui no chão, tem outro que está no pé. Então você é um pouco mais seletivo na segunda fase da sua vida. E assim é também no cristianismo. Mas ainda acontece algo, nós ainda estamos bem centrados em nós mesmos. Então você ainda se preocupa muito só com você. E não está errado, não tem fase errada, tá? É fase, não tem nenhuma fase que é errada. Na segunda fase, na primeira você só se preocupa com você. Você precisa de alimento, você precisa crescer. A criança quando está com fome, ela chora. E ela precisa comer e ela não quer nem saber se a mãe está cansada, se ela dormiu, se ela não dormiu, se ela tem tempo, se ela não tem tempo. Se ela fez cocô, ela pode estar onde ela quiser. Está no elevador lá, subindo e blá, 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 blá. Fica aquele cheiro no elevador gostoso, né? Aí ela começa a incomodar ali e chora e quer que troque aquela fralda. Ela não quer nem saber se você está indo para uma entrevista de emprego. Não importa, ela só se preocupa com ela. Na segunda fase, também, um pouco menos. Mas também você faz cocô na fralda ainda, né? Você já está quase saindo das fraldas, mas você ainda faz ainda. Ou então você está sem fralda e sem querer, né? Eu não vou falar o nome, mas um dos meus filhos uma vez, ele estava já sem fralda. Aí a gente olhou para ele assim, aí ele fez assim, aí apertou e caiu atrás assim. Sem fralda, ele não sabia ainda segurar. Ele ficou olhando para mim assim, eu olhando para ele, e aí caiu um negócio lá atrás. Ainda não sabe segurar bem as coisas, ainda precisa de cuidado. Aí você vai lá, né, ajuda, limpa, tal, e cuida. E a terceira fase é a esperada de todo mundo. Aonde Deus quer que a gente chegue. Você vai semear, você vai colher, você vai plantar uma vinha, uma plantação de uvas, você vai plantar algo para seu sustento. E é claro, quem é que vai comer uma plantação de uvas sozinho? Não, né? Você vai plantar e outros vão comer daquilo ali. Então você agora, na terceira fase, você produz o seu alimento. E também para outras pessoas. Você já não se satisfaz com qualquer coisa. Não é qualquer mensagem, não é qualquer coisa que te satisfaz. Você trabalha nessa fase. E o que acontece? Preste atenção nesse detalhe. Oi? Se você não trabalhar nessa fase, a mensagem do pastor já não tem mais graça. Pode ser a melhor mensagem, mas a igreja local aqui já não te satisfaz. Se você não produz o seu alimento, o cristianismo se torna algo enfadonho.
Você já fica pensando no sacrifício que é ir à igreja, no sacrifício que é ir para a célula, porque você está numa fase de você estar precisando produzir, mas você ainda está como um mendigo espiritual. Você fica mendigando, pedindo esmolas, quando você na verdade tem toda a capacidade de produzir a sua riqueza. E aí você vai atrás de um profeta, de outro profeta, hoje é o YouTube, né, que é a igreja dos profetas. Aí você procura no YouTube até você achar um que fale aquilo que você gosta. Daqui a pouco aquele já não satisfaz mais. Aí troca-se de igreja. Não, a igreja, a comunidade da família não me alimenta mais, não consigo mais ter alegria. Aí vai para outra igreja. Aí pega uma igreja maior ou diferente. No começo é legal, diferente, todo mundo animado, mas daqui a pouco, se você não entrar num ministério, não começar a produzir, vai ficar chato também, e aí fica enfadonho. O cristianismo é assim. E como o Marcão falou aqui na ministração, Deus é pai, amém? E o pai, ele tem o papel de lançar. Então, como flecha nas mãos do valente, são os filhos. Então ele lança aquela flecha, a flecha vai e atinge o alvo dela, não tem que voltar para você. Você lança. A mãe não, né? A mãe geralmente abraça e não quer que o filho saia de casa de jeito nenhum. Mas o pai não, o pai quer lançar, o pai quer que o filho vá. E Deus, ele quer nos lançar, ele quer que você vá, quer que você produza, quer que você vá longe. E aí você vai ter satisfação, se você deixar Deus te lançar. Então, para que haja satisfação, você precisa estar na mão do arqueiro, que é o Pai Celestial. Você tem que deixar ele colocar, você é flecha agora, no arco e começar a esticar. Aí você começa a dobrar com a tensão daquele arco, naquele momento. É o momento da sua preparação para o envio. Você começa a ficar preparado agora para o envio, e você começa a visualizar, você é a ponta da flecha, agora visualizando aquele alvo, e você começa a sentir aquela pressão, e de repente o pai te lança. E você vai e atinge o alvo. E aí você sente prazer, porque você fez daquilo que você foi projetado para fazer. A Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber. Então há prazer em doar, há prazer em fazer, há prazer em ver uma obra sendo construída, sendo edificada. E a gente aqui sempre fala isso e tem que repetir mesmo: a obra não é o fim de tudo, senão a obra vira um ídolo de adoração, e aí eu valorizo mais a obra do que as pessoas da obra, do que a minha família, do que Deus da obra. Então coloque Deus acima de todas as coisas. Sua família vem antes da obra, e é uma obra também, produzir dentro de casa. Quem casa novinho vai apanhando, vai apanhando, mas vai aprendendo que o segredo de uma família feliz, estável, é uma família que um serve ao outro, onde há serviço dentro de casa, onde todos entrem nessa terceira fase. Começa com os cônjuges, o casal, um servindo o outro e servindo o filho, e vai ensinando o filho desde pequeno a servir a família, porque todos fluem naquilo que Deus nos planejou. O trabalho, irmãos, qualquer tipo que seja, não é uma maldição, é uma bênção. Porque lá em Gênesis a gente vê que Deus colocou Adão no jardim para o lavrar e cuidar, desde o começo. Adão não ficava deitado numa rede às 24 horas por dia e caindo as frutinhas, ele comendo e só engordando. Não, Adão trabalhava todos os dias, ele cuidava do jardim do Éden. Então o trabalho é algo que Deus fez para nossa alegria. É prazeroso trabalhar, é gostoso, é importante trabalhar. Então o que Jesus fala para os seus apóstolos, para os seus amigos? Ele os envia dizendo assim, Mateus 10:8: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Então aquilo que eles receberam, eles tinham que compartilhar, tinham que produzir. Jesus, em outras palavras, está dizendo: vocês viram eu fazendo? Vocês aprenderam comigo? Olha como que é que eu fiz, façam igual. Vocês agora estão capacitados para isso, reproduzam isso, porque eu não cobrei nada de vocês, e vocês também não cobrem nada de ninguém.
façam isso voluntariamente, façam isso de graça e produzam. Então, frutificar é o nosso propósito. Efésios 2:10 diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então Deus preparou as obras para nós as praticarmos. Nesse texto de Efésios 2, fala sobre a salvação. No versículo 8 fala que a salvação é pela graça, ou seja, ninguém merece, é pelo favor, por meio da fé. Quando você crê no Senhor. E ainda diz que isso não vem de você, isso vem de Deus. É Deus quem dá a fé também. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, a salvação não vem das obras. Mas até o versículo 9 foi o que eu citei aqui. Mas o versículo 10, ele consuma isso dizendo que se eu recebi o Senhor, sou salvo pela graça por meio da fé e não pelas obras, eu agora entendo que praticar as obras é um ato de justiça, que eu devo executar sempre. Então, é esperado de todo cristão que vem para o Senhor, passa pela primeira fase, pela segunda fase e entre na terceira fase para produzir as obras, porque Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, para você ser realizado dentro de qualquer igreja, você precisa ser um praticante das obras do reino de Deus, praticar a justiça. Você quer ver? Eu vou passar 2 exemplos bíblicos de 2 pessoas importantes que tiveram as 3 fases. Moisés, por exemplo. Primeira fase, Moisés foi salvo de forma sobrenatural ali no rio Nilo. Um bebezinho que ia ser morto, porque estavam matando todos os bebês, ele foi salvo. Primeira fase de Moisés, ele foi cuidado ali como um bebê pela filha do faraó, né? Foi adotado ali. 40 anos de idade, Moisés achou que estava na hora dele salvar o seu povo, fez uma burrada, matou um egípcio que estava maltratando um hebreu, um irmão dele. Matou um egípcio e percebeu que descobriram e fugiu. E aí ele foi lá para as terras do sogro dele, Midian, onde ele casou com a Zípora, e lá ele viveu a sua segunda fase. Ali Moisés, ele foi casado, se tornou pastor de ovelhas, adorava ao Senhor, se arrependeu, né? A Bíblia não fala, mas provavelmente sim, se arrependeu, mas ainda estava voltado a si mesmo, formando a sua família, cuidando das suas ovelhinhas, tendo seus filhos ali com a Zípora, cuidando da sua vida. Segunda fase de Moisés. Mas a terceira fase começa quando ele tinha 80 anos. Então ele ficou 40 anos sendo cuidado na primeira fase. 40 anos lá nas terras de Midian, casado, cuidando das ovelhas. Então agora ele já tem 80 anos de idade, quando a sarça começa a arder na frente dele, e ele agora, ao conversar com Deus ali, Deus fala com ele, ele entra na terceira fase. Moisés, agora eu estou te mandando, estou te enviando para você libertar Israel. E Moisés viveu os últimos 40 anos dele na difícil, dura terceira fase da vida dele, onde ele libertou Israel do Egito. Ele montou a equipe dele, ele fez várias coisas, levantou juízes para julgar causas menores, organizou terceira fase, trabalhando para o reino de Deus. Outro que passou por 3 fases também, Jesus, primeira fase de Jesus, foi cuidado pelos seus pais. E outra coisa, nessa fase, nenhuma das fases nós somos impedidos de frutificar. Olha que coisa tremenda, Jesus é nosso exemplo em tudo. Jesus estava na barriga de Maria, um nuggetzinho, piquititinho, não era nugget não, porque ele tinha nome, era Jesus. Piquititico, e Maria foi visitar Isabel, sua prima, que estava com 6 meses de gestação. Quando Maria faz uma saudação lá na porta para Isabel, Isabel fica cheia do Espírito Santo, e João Batista dá um giro no manto pentecostal, um giro no cordão umbilical,
dentro da barriga de Isabel e foram cheios do Espírito Santo. Então, Jesus batizou Isabel e João Batista de dentro do ventre de Maria, né? Então, em nenhuma fase a gente é impedido de ser frutífero. Isso foi uma ilustração, tá bom, irmãos? Só uma ilustração. Naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, né? Então, o processo ali de crescimento não te impede de dar fruto em todas as fases. Na primeira fase, olha só, o menino Jesus, né, crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, na sua primeira e segunda fase, é tempo de receber, é tempo de se encher. Hoje houve um convite aqui para a escola de discípulos. Venha se encher, venha aprender a palavra de Deus. Seja chato com a pastora Helene, pergunta bastante, né, pastora? Você gosta, pastora, de pergunta? Eu também gosto. Pergunta, questione. Não entendi, não concordei, preciso de ajuda, está difícil de aceitar. É assim, irmão, sem problema. A gente precisa sair cheio, crescendo. A escola bíblica é o melhor instrumento que a igreja tem. Pregação não ensina, irmãos. A gente até ensina muito aqui nas pregações. Nossas pregações, elas ensinam muito. Mas quem ensina mesmo é a escola. E as nossas escolas têm uma base muito sólida nos fundamentos da palavra. Então, se encha na sua primeira e na segunda fase. Curso de família, de casais, de pais, para toda a vida. Em breve, curso de noivos. Faça para você ter conhecimento, para você se encher, para você ser mais frutífero nas outras duas fases. Jesus passou então a primeira fase crescendo, se fortalecendo, enchendo de sabedoria, sendo útil já desde o começo. A segunda fase de Jesus eu encontro aqui quando ele tinha 12 anos de idade, até os seus 29 anos. Com 12 anos, o menino judeu já conhecia os 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Ele já conhecia a lei de cor, ele sabia todos os mandamentos, ele sabia todas as ordenanças, todos os costumes. E aos 12 anos de idade, a Bíblia mostra, só Lucas tem essa passagem, que Jesus está no templo. Os pais dele, o pai adotivo José e Maria, esqueceram ele lá e foram embora. Com a família toda caminhando, achou que estava com o tio, com a tia, e ficou para trás. Jesus, 3 dias depois, perceberam que Jesus não estava. E quando eles voltam para Jerusalém, eles encontram Jesus no templo, sentado com os mestres ali, ministrando a eles com palavras de muita sabedoria. Segunda fase, depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. É uma fase, né, onde você questiona um pouco mais. Você não aceita tudo. Então ele começava a fazer perguntas ali para os mestres. Deve ter colocado os mestres numas ciladas, né, assim, difíceis, né? Cilada não, cilada é ruim, né? Numas perguntas bem difíceis. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Então Jesus, dos 12 anos até os 29, passou ali pela sua segunda fase. A Bíblia não fala nada que aconteceu com ele, a não ser esse episódio. E aí, com 30 anos de idade, Jesus realmente começa o seu ministério. Dos 30 aos 33, quando ele foi crucificado. Ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. O Espírito Santo vem sobre ele ali numa forma de uma pomba, simbolizando ali para João Batista ver. Ele vai para o deserto, passa 40 dias ali sendo tentado. O Espírito Santo levou ele para o deserto, e 40 dias em jejum, ele foi ali tentado, venceu ali, e entrou na sua terceira fase. Como nós devemos proceder na terceira fase? Primeira coisa, que fase você está? Identifica aí. Aqui, quase todo mundo está na terceira fase. Qual fase? Essa semana é comunhão, né, na célula. Então não vai ter a lição assim para compartilhar. Mas eu queria que na comunhão, todas as células, ali quando você for orar ali, faz essa pergunta para cada um. Em que fase você está?
E ali vocês fazem ali 5, 10, 15 minutinhos ali de bate-papo a respeito dessa fase. Se você está na terceira fase e não está fazendo nada ainda, peça ajuda, entenda os motivos e entra na terceira fase definitivamente. Na primeira e na segunda fase, de repente você não está se sentindo bem cuidado, abre seu coração lá e fala, eu preciso de mais cuidado. Não tem nada errado nisso. Mas é o momento da gente trazer ali à luz, um esclarecimento para que haja crescimento. Não é para criar polêmica não, viu, irmãos? É só para conversar. É só para entender. É só para achar onde você está. Então você faz o que na terceira fase? Você identifica o seu chamado e a sua vocação. Porque o que não falta é ministério para trabalhar. E essa igreja tem muita coisa para fazer. Você pode ministrar a casa de paz, você pode abrir sua casa para uma célula, você pode ser líder de uma célula, você pode trabalhar no diaconato, você pode ministrar para criança, você pode ministrar para adulto, você pode trabalhar no diaconato, você pode... nossa, tem tanta coisa que dá para fazer. Trabalhar no teatro, trabalhar na dança, pode trabalhar com jovens, pode trabalhar com adolescentes. Pode ter tanta coisa para fazer, pode ser um capelão, pode ir para um hospital, pode ir para uma prisão, você pode ser um evangelista. Fala, Inês. Pode ir para o Salva Mais Um, nos ajudar lá. Tem tanta coisa para fazer na igreja. Então, identifique o seu chamado e vocação. Agora, um ponto importante aqui. Você não pode ser auto-ungido. Né? Você entra na sua casa, pega um vidro de óleo e derrama na sua cabeça. Eu me unjo em nome de Jesus e eu estou indo. Não. E tem muita gente que faz isso. E nenhum de nós aqui quer botar freio e segurar e achar que é tudo nosso. Não. Mas a Bíblia diz que as pessoas são enviadas. Só isso. A Bíblia diz que as pessoas são enviadas. Ao enviar alguém, você recebe autoridade e poder. Você viu Jesus aqui? Ele falou, vão, cura, expulsa demônio, prega o evangelho. Jesus enviou, gente. Os apóstolos enviavam também. Os presbíteros que iam estabelecendo igrejas, eles enviavam. Então o envio é algo espiritual. Nós vamos lutar com o reino espiritual. Não é natural. É espiritual. Então você não pode ser auto-ungido. Então na terceira fase, identifica seu chamado e vocação. Não caia na cilada de se auto-ungir. Se coloque em submissão às autoridades, né? Seja submisso. Tenha testemunho público. Agora que você vai trabalhar publicamente, você precisa ter testemunho. Então pode ser que você esteja na terceira fase, você não está mais satisfeito com tudo que você recebe, você precisa produzir, só que você ainda tem um mau testemunho. As pessoas ainda olham para você e ainda torcem a boca. Você ainda não é aquela pessoa, né? Exemplo, ninguém é perfeito, não existe perfeição, mas existe testemunho sim. Então se você não tem um bom testemunho público, precisa consertar, porque você está representando a igreja e principalmente o reino de Deus. Então tenha testemunho público. E é claro, na terceira fase, como é que está a sua vida de oração, jejum? Como é que você medita na palavra? Como que está o seu compromisso com os trabalhos da igreja? Você vai na célula quando quer? Quando você falta aqui no culto, tem várias cadeiras vazias aí. Quando você falta no culto, você dá satisfação? Eu não devo satisfação para ninguém. Tudo bem, não deve mesmo. Sem problemas. Então nós não estamos juntos. Quando não vem no culto, você não fala nada. Quando você não vai na célula, você não dá no grupo de célula lá. Irmãos, hoje não posso ir por tal motivo. Mas ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem sim. Tem sim. Nós somos um corpo. E tem que dar satisfação sim. É ou não é, irmãos? Será que eu estou errado nisso? Pois sim. Aí pede, né? Uhum. Pois é. Fui viajar. Tá bom, irmão, glória a Deus, você tem dinheiro para viajar. Então avisa no grupo da célula lá. Fui viajar esse fim de semana, de férias. Mas não fala nada, não aparece. Né? Então isso é não entender reino. Se eu faltar lá no meu trabalho e não avisar o meu chefinho, eu vou tomar uma carcada no outro dia. Bem forte. Aliás, no mesmo dia ele vai me ligar. Onde é que você está?
Com o jeito suave dele de falar. Né? Tem que avisar. É reino. Tem que avisar. Vamos lá, vai. Então vamos trazer para o nosso contexto aí. Aí a sua mulher, varão, ela resolve sair na sexta-feira, porque ela resolveu sair com as amigas. Ela aparece no sábado, meio-dia. Beleza, não falou nada, não te avisou. Aí de repente, meio-dia, você já está com os cabelos em pé, já ligou para a polícia, procurou. Aí ela chega, por que você está preocupado? Eu só saí com as minhas amigas. O quê? Você não me falou nada? Como assim? Dois são um. E igreja, Jesus disse que a gente seria reconhecido se a gente fosse um. Então a gente precisa de satisfação. Então a terceira fase indica entendimento também disso. Aliás, isso em todas as fases, né? Mas é claro que a gente vai exigir isso de quem está na terceira fase. Então você entende seu compromisso com a obra do Senhor. É para avisar, sim. Bom, se é um casal, está na terceira fase, né? Entenda que nem sempre um tem o mesmo chamado do outro, mas um deve sempre apoiar o outro no seu chamado. Então, a Luciana, minha esposa, ela não tem muito conforto para pregar. Ela acha difícil pregar assim, mas ela me apoia na pregação. Ela ministra com as crianças lá, ela gosta de pequenos grupos. Ela não é maior, não é menor, eu não sou maior, nós somos um. Então nós temos ministérios diferentes. Tem ministros aí que um canta, o outro prega na célula, tem outro que ele dança, e não importa. Então são ministérios diferentes. Mas um precisa estar sempre apoiando o outro. E isso é maturidade, é entendimento das fases. Então tem que avaliar também limitações e prioridades. Por exemplo, eu tenho um chamado missionário e Deus me diz que eu tenho que pregar lá em Angola. Mas aí a minha mulher não admite de jeito nenhum sair do Brasil. Eu não vou largar a minha mulher, porque ela é meu primeiro ministério. Eu tenho que estar junto com ela. Ah, mas ela está impedindo a obra de Deus. Mas então deixa Deus trabalhar, ué. Não é você. É Deus que vai trabalhar no coração dela para ela mudar. Tem um pregador antigo, William Carey, que ele foi chamado por Deus para pregar na Índia. Eu já falei isso aqui. E ele foi fora do tempo. A esposa não queria de jeito nenhum ir para lá. Mas ele entendeu que era o chamado dele traduzir a Bíblia para os dialetos da Índia. E ele foi assim mesmo, com as duas filhas para a Índia. Para o interior da Índia, se eu não me engano. A primeira filha morreu, pegou uma doença lá e morreu. A mulher dele ficou desesperada. Depois a segunda filha morreu também de uma doença. A mulher dele ficou desesperada. Acho que foi 8 anos que ele ficou lá traduzindo a Bíblia para os dialetos daquele lugar. A mulher dele enlouqueceu mesmo e morreu louca. E 8 anos depois, se eu não me engano, esse tempo, pegou fogo na gráfica, no lugar que ele tinha todos os manuscritos traduzidos e queimou tudo. Ele teve que começar tudo de novo. 8 anos depois, não sei quantos anos depois. Sem a mulher, sem as 2 filhas. Aí ele começou, e não tinha ganhado ninguém para Jesus ainda, nesse tempo todo. Ele foi um grande agente de Deus ali naquele lugar. Naquele tempo, os indianos, quando morria o marido, a mulher viva era amarrada com o marido nas madeiras ali onde eles iam incinerar o marido, e ela morria queimada junto com o marido. E ele conseguiu acabar com isso lá, né, com essa lei religiosa que eles tinham lá. Então ele foi um grande agente, e depois disso traduziu tudo de novo a Bíblia, e aí a Bíblia ficou disponível naqueles dialetos lá. Mas será que não era para ele 8 anos depois? Pensa comigo. Ele não entendeu a limitação naquele momento da esposa dele. 8 anos depois, as filhas dele talvez estivessem maiores, já teriam se casado, não precisariam ir com ele. Ou seja, cuidado para você também não enfiar os pés pelas mãos e não ir fazer algo que você acha que é a vontade de Deus e vai fazendo. Então, entenda a limitação quando é um casal. Casal é bênção, é para aumentar, é para fortalecer, mas tem também essas limitações. Na terceira fase, é muito importante você ouvir a Deus.
Busque Deus, ouça o que Deus quer da sua vida. Irmãos, Deus fala com todo mundo que o busca. Posso ouvir um amém? Amém. Ouça Deus falar contigo. E saia da caixa. O que é sair da caixa? Deus tem coisas diferentes, novas, que não tem heresia. Nada que é contra a Bíblia. Não saia da Bíblia, mas saia da caixa. Saia da caixa, deixa Deus te usar de uma forma que ninguém nunca o fez. Por que não pode ser diferente com você? Deixa Deus te usar. Traga isso pra gente orar com você, pra gente te ajudar, formatar isso. E vai ser uma bênção. Sai da caixa, mas ouça Deus. O que Deus quer com cada um de vocês. Espera-se muito dos pastores, que os pastores têm que fazer tudo. Não tem. Lá em Atos dos Apóstolos é a igreja mais maravilhosa que eu conheço. Está lá em Atos dos Apóstolos. Eles eram cheios do Espírito Santo. Filipe era diácono, só que ele pregou para o eunuco, batizou o eunuco, foi arrebatado, foi pregar em outro lugar. Então não tem limitação para o poder de Deus na vida de um crente. Amém? Deixa Deus te usar. Cuidado, muito cuidado com heresias. Princípios, eles não mudam. O tempo pode estar no ano 3000. Podemos estar conversando com um robô, mas princípios serão princípios para sempre. Nunca vão mudar. Olha o que a Bíblia alerta para nós. E às vezes a heresia vem de uma entidade sobrenatural. Mas ainda que nós, Gálatas 1:8, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Versículo 9. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Ele fala 2 vezes, que ele dá ênfase. E nós vemos que religiões surgiram de pessoas que estavam na terceira fase e receberam entidades espirituais. Dentre elas você tem os Mormons, por exemplo, onde Joseph Smith recebe um tal de Anjo Moroni, e o Anjo Moroni diz para ele que a Bíblia não é a última verdade, que existe umas tábuas de ouro onde estaria um novo evangelho de Jesus Cristo, que a Bíblia não era a última verdade. E ali essas tábuas nunca apareceram, e mesmo que aparecessem, o evangelho é a palavra final, é o cumprimento. O Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. E ali ele funda a religião dos Mormons, da qual já fiz parte. Eu falo com propriedade. Então, um anjo veio e falou com ele. Outro, são 3, as maiores religiões do mundo são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então os muçulmanos são o islamismo. Um anjo aparece para Maomé numa caverna e diz para Mohammed, que eles chamam de Maomé, que o evangelho não é a palavra final e que havia uma nova revelação, que Maomé era o outro consolador que a Bíblia diz que Jesus disse que viria, que era Maomé. E na verdade a gente vê que o outro consolador é o Espírito Santo que veio, está na Bíblia. Então Maomé funda a religião islâmica, porque recebeu uma entidade espiritual e não vigiou, e fundou a terceira grande religião do mundo. Então tome muito cuidado, porque as religiões, elas se formam sobre heresias. Existem diferenças entre os cristãos evangélicos, por exemplo, que fazem existir as denominações. Mas quando há a mesma Bíblia, quando há o mesmo padrão para a salvação, não há por que considerá-los hereges. Apenas diferenças de liturgia, de comportamento, que não vai contra a palavra de Deus. Então nosso culto é diferente da Assembleia de Deus, da Presbiteriana, diferente da Batista, mas todos cremos na mesma Bíblia, todos cremos no mesmo Deus, e todos sabemos que a salvação é pela graça, por meio da fé, através do sangue de Jesus, que não é pelas obras, e que a Bíblia é a palavra final. Pode haver alguma interpretação diferente de algumas coisas, mas o fundamental: Jesus veio a esse mundo
morreu na cruz, ressuscitou, foi para o céu e vai voltar para buscar a sua igreja. Todos são fundamentados nesse mesmo princípio. E não há nenhum intercessor entre nós e Deus. É só Jesus Cristo. Então, cuidado para você não se desviar da verdade. Então, terceira fase, é importante você estar ligado na palavra de Deus, tá bom? Infelizmente, existem denominações ditas evangélicas que se desviaram da verdade. A terceira fase desses pastores, desses líderes, eles deixaram com que, principalmente, as riquezas, mamon, dominasse, e os púlpitos são dominados por uma mensagem voltada ao dinheiro, voltada à glória, voltada ao poder e às riquezas. E a Bíblia diz que aquele que quer se tornar rico cai em laço. Então, você ser rico, como eu já preguei aqui, não é um problema, mas você entender que a riqueza é a sua motivação de vida, e isso é um grande problema, cai em laço. Então você tem aí igrejas universal do reino de Deus, igreja mundial do poder de Deus, muitas igrejas neopentecostais, e você tem testemunhas de Jeová que adulteraram a Bíblia, mais de 200 versículos adulterados na Bíblia para justificar as ideias deles. Então eu tenho que falar porque a verdade liberta, amém, irmãos? Não estou falando contra a religião, estou te alertando contra as heresias. Se bate alguém na sua porta, pregando um evangelho diferente desse, a Bíblia diz que você deve rejeitar. Rejeite. Testemunha de Jeová, mórmon que bate na sua porta, infelizmente os adventistas do sétimo dia, não todos os membros, mas a cúpula sim, porque a cúpula diz que a salvação é guardando os 10 mandamentos, a lei, guardando o sábado. E se eu não guardar o sábado eu não sou salvo, e num outro momento eu posso até passar para vocês por que nós não guardamos o sábado. Nós e tantas denominações evangélicas que seguem a palavra de Deus. Hoje não dá tempo da gente entrar nesse tema. E não julgue as pessoas que estão dentro de uma instituição. Não necessariamente todo católico vai para o inferno, viu? Não, quem falou? Se ele serve a Jesus, ele não tem ídolos no seu coração, ele lê a palavra, ele medita aqui, meu querido, ele está seguindo os princípios. Uma hora Deus esclarece ele, uma hora Deus esclarece um adventista. Então não julgue as pessoas. A instituição, eu tenho autoridade bíblica para julgar, porque prega heresia. Vamos lá, prosseguindo. Paulo diz ao seu filho: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Então, se eu não tomar cuidado, se eu não combater o bom combate, se eu não manter a fé e a boa consciência, haverá um naufrágio na minha carreira. Então eu preciso vigiar do meu barquinho afunda. Se eu não tomar cuidado com a minha fé, com a minha consciência, e a nossa consciência, ela é bombardeada o tempo todo, o mundo tenta mudar a sua consciência, através da mídia, através de pregações, através de conselhos que se ouve. Então mantenha a sua consciência lavada pela palavra de Deus, pela oração, pela comunhão com a igreja, porque senão naufraga na fé. E aqui ele cita 2 pessoas que não vigiaram e pregavam heresias, Himeneu e Alexandre. Esse é o Alexandre o latoeiro, que a Bíblia diz que Paulo fala que ele lhe causou muitos males. Então provavelmente ele era um opositor ali da pregação de Paulo, do evangelho puro e genuíno. Então tome cuidado quando a gente entra na terceira fase e acha que já sabe tudo, e não se submete. Não ouve uma pregação de alguém que é mais novo do que você, um líder de célula que se dispôs, que correu, que buscou, está liderando, e de repente você não tem um chamado para liderar a célula, ou não quis, e ali você não aceita aquela pessoa, porque você se acha superior. A Bíblia fala: sujeitando-vos uns aos outros em amor.
Sujeite-se uns aos outros em amor. Amém, querido? Isso é manter fé e boa consciência, entender reino de Deus. Estou terminando. Não domine sobre as pessoas. Há um grande problema quando cresce e fica grande. A Leni não teve esse problema. Cresceu e ficou pequena. Não posso crescer e ficar grande. A Lori também não cresceu muito, não. Jesus disse assim, Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Fala assim, não será assim. Não será assim. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 42 a 45. Então Jesus, ele deu o exemplo de servidão, de serviço. Ele falou assim: vocês me chamam mestre e senhor, e eu sou. Então existe uma liderança. Jesus foi líder, conduziu aqueles homens, enviou aqueles homens, deu direção e autoridade, mas não dominou. Dominar é você usar a pessoa, é você trazer como propriedade sua. É meu ministério, é meu chamado, é minha obra. Não, a obra é do Senhor, o ministério é do Senhor, o chamado foi Ele que deu, é para Ele, por Ele, todas as coisas. Então se eu me coloco na posição de serviço, então não tem autoridade quem está na terceira fase se não tem uma postura de servo, porque não está indo como Jesus. Então terceira fase é fase de servir. Planta, colhe, abençoa as pessoas e é abençoado. Amém? Então tome cuidado, porque a terceira fase pode trazer autoridade e poder. E aí é onde aparece, né, quem realmente cada um é. E para terminar, de verdade agora, Hebreus 5, 12 ao 14. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então o escritor aos Hebreus traz um alerta para nós. Passou da segunda fase e continua no leite, não está certo isso. Já é época de produzir alimento sólido. Mas olha o detalhe importante do versículo 14. O alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, diga assim, exercitando-me na palavra, na oração, no jejum, na comunhão, no testemunho, tá? Tornaram-se aptos. Fala, e eu me torno apto para discernir o bem e o mal. E aí você tem capacidade de conduzir a sua própria vida e as outras pessoas. Vamos sair do leitinho? E Paulo fala para todos nós: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Timóteo foi enviado, impuseram as mãos sobre ele e o enviaram. Então era para ele se dedicar àquilo que ele recebeu. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Aqui tem um testemunho, para que todos vejam o seu progresso. Então é necessário que eu tenha um testemunho diante das pessoas, de alguém que valoriza aquilo que prega. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina.
que resume também o que eu estou falando. Tome cuidado também com a sua vida. Tem pastores hoje que estão se matando porque esqueceram da sua vida. Se envolveram tanto com a igreja que esqueceram deles. Esqueceram da família, esqueceram deles mesmos, e só igreja, só ativismo e só perturbação, não consegue desligar e entender que a obra é do Senhor. E não é fácil, eu digo para vocês, na nossa posição não é fácil, mas precisa, porque senão a gente fica doente e a gente não vai conseguir produzir um alimento bom para vocês. Então, atente para a sua própria vida e para a doutrina. Ou seja, não fuja da verdade. Cuidado com as heresias. Perseverando nesses deveres. Pois, fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. 1 Timóteo 4, do 13 ao 16. Amém, amados? Dedique-se à Escritura, ao ensino. Não negligencie o dom que há em você. Que o seu testemunho seja visível e seja bom diante de todos. E cuidado com a sua vida e com a doutrina. Não se esqueça desses pilares que a palavra de Deus nos traz. E frutifique na terceira fase em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Senhor,